Olá, meus irmãos, amigos e ouvintes da Palavra do Senhor. Uma boa noite de salvação a todos nós e a nossa família. Eu quero aproveitar a oportunidade, queridos, e deixar aqui uma palavra para a nossa meditação, que se encontra em Ezequiel, capítulo 18 e versículo de número 23, que diz assim: Desejaria eu, de qualquer maneira, a morte do ímpio? Diz o Senhor Deus. Antes, não desejo que se converta dos seus caminhos e viva. Bendito seja o nome do Senhor. Meus amados, nós só vamos conhecer o plano de salvação de Deus por meio da sua palavra. A Bíblia, ela aponta para Jesus. A Bíblia, ela nos conduz até a pessoa de Jesus Cristo. Paulo, escrevendo aos Romanos, capítulo 5 e versículo 1, ele disse: sendo justificado pela fé, temos paz com Deus, por intermédio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A única maneira da humanidade se reconciliar com Deus é aceitando o plano de salvação do seu Filho Jesus Cristo. Não tem outro meio, queridos. Jesus disse lá em João 3, 16 e 17, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus não enviou seu Filho para condenar o mundo, mas para salvar. Essa foi a missão de Jesus Cristo. Na sua primeira vinda, foi para salvar. E aqui Deus está usando o profeta Ezequiel para levar a sua palavra para seu povo, para aqueles que estavam distante dele, para aqueles que estavam andando em caminhos tortuosos, fora do caminho do Senhor. A Bíblia fala, queridos, em Provérbios, capítulo 14, versículo 12, há caminho que aos olhos do homem é bom, mas o seu fim é um caminho de morte. E aqui Deus fala, por meio de Ezequiel: desejaria eu, de qualquer maneira, a morte do ímpio? Diz o Senhor Deus, antes não desejo. O desejo de Deus, irmão, é que todo o homem, toda a mulher conheça a sua palavra e abra seu coração para receber Jesus Cristo. Não basta só ouvir a palavra, tem que abrir o coração para receber a palavra. Apocalipse capítulo 3 e versículo 20 diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele e ele ceará comigo. Relacionamento. Deus a todo tempo está buscando se relacionar com o seu povo. Nós somos imagem e semelhança do nosso Deus. Deus, ele nos fez, irmão, para a sua glória. Porém, o nosso primeiro pai, Adão, ele desobedeceu. E toda desobediência tem consequência. Paulo diz em Romanos 6, 23, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui Deus está dando oportunidade ao povo voltarem para a sua presença, voltarem para o seu caminho. Deus não tem prazer na morte de ninguém, irmãos. O prazer de Deus é que todos se salvem. Paulo disse lá em 1 Timóteo, capítulo 2, e versículo 3 e 4, pois isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Quem se rebela contra Deus e seus princípios, irmão, sofre o juízo. Mas não é da vontade de Deus.
A vontade de Deus é que todos reconheçam o seu plano de salvação e aceite, saia dessa vida de pecado, saia dessa vida de condenação. O próprio Deus disse que Ele não deseja a morte de ninguém. E a pior morte, irmãos, não é a morte física, não. É a morte espiritual. A morte física, nós sabemos que somos do pó e do pó retornaremos. Mas a morte espiritual é a pior, queridos. Porque a morte espiritual é o distanciamento do homem para com Deus. Por isso que Deus enviou Jesus Cristo para salvar. A Bíblia diz lá em João 3, que Nicodemos, um fariseu, ele teve oportunidade de ir até Jesus, procurar saber acerca do seu plano, das suas obras. E Nicodemos, ele era um conhecedor da lei, Nicodemos conhecia a palavra, porém, ele não tinha entendimento, discernimento para compreender. Ele foi até Jesus à noite. Nicodemos, ele se preocupou com a sua vida espiritual, com a sua salvação. E ao encontrar Jesus, ele disse: Senhor, nós sabemos que tu és vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais se Deus não for com ele. Aí Jesus disse: olha, Nicodemos, em verdade te digo, se tu não nascer de novo, tu não pode entrar no reino de Deus. Nicodemos, ele levou essa fala para um lado carnal, natural. Como assim, Senhor? Eu tenho que entrar no ventre da minha mãe de novo e nascer? Olha para a mentalidade dele. Mentalidade carnal. Enquanto Jesus estava falando de um assunto espiritual, do céu, Nicodemos estava com uma mentalidade terrena, limitada, compreendendo com a sua visão. Queridos, Paulo disse que o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque para ele é loucura. Nicodemos achou aquilo um absurdo, uma loucura. Como assim? Eu tenho que entrar no ventre da minha mãe e nascer de novo? Olha que visão de Nicodemos. Mas ele, com as suas inquietações, ele foi até Jesus. Ele se preocupou com a sua vida. Ele sabia que Jesus Cristo era o Messias vindo de Deus. E ele teve a oportunidade de estar em frente da salvação, que foi Jesus Cristo. E Jesus, irmão, deixou ali bem claro, bem ciente para Nicodemos, o que era o nascer de novo. Nascer de novo, queridos, era entregar a sua vida a Cristo. Como Paulo disse lá em 2 Coríntios 5,17, se alguém está em Cristo, se alguém nasceu de novo, é nova criatura. As coisas velhas já se passaram, eis que tudo se fez novo. Deus quer fazer uma obra grande em nossas vidas, irmãos. Queridos ouvintes da palavra de Deus, se apressa para aceitar Jesus Cristo como teu único e suficiente Salvador. Nicodemos, ele recebeu Jesus Cristo. Ele ouviu as palavras de Jesus, ele se preocupou com a sua vida espiritual. Mesmo ele diante daquele grupo de religiosos, ostentando conhecimento, ostentando vaidade. Mas quando ele se afastava desse grupo, se via vazio de Deus. Se via triste, alma abatida, espírito vazio. E com a sua atitude, ele foi até Jesus. Ele se preocupou com a sua salvação. Ele se preocupou com a sua vida espiritual. Mesmo ele tendo todo conhecimento, riqueza, fama, um bom status, mas ele viu que nada disso salvava ele. Por isso que a Bíblia diz, em Atos, capítulo 4, versículo 12, que em nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu nenhum nome há dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Só Jesus é a salvação. E esse caminho que Deus está falando aqui para o povo, é porque o povo se distanciou de Deus. O povo estava vivendo as suas próprias vontades. O povo estava longe da presença de Deus. Porque o pecado ele faz isso, amados. A Bíblia diz em Romanos,
3:23, que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Aí vem Jesus com seu amor, com a sua graça, com a sua palavra e diz: olha, eu perdoei toda a raça humana. Porém, vocês precisam receber a minha salvação. Queridos, não tem salvação fora de Jesus, não. Nós precisamos se cuidar. Precisamos, irmãos, aproveitar o máximo de oportunidade e buscar o Senhor Jesus Cristo. Como disse o profeta Isaías 55:6, buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Não é que Deus está perdido, é porque Deus está nos dando a oportunidade, porque vai chegar um momento que nós não vamos ter mais essa oportunidade. E eu quero te dizer, queridos, que o amor de Deus está sobre nossas vidas. Você que ainda não aceitou o plano de salvação, eu te oriento, se apresse. Não deixe para fazer amanhã o que você pode fazer hoje. Não deixe, irmãos. Tem pessoas que dizem, vou esperar Deus tocar no meu coração. Às vezes, nossos coração tá tão duro, tá tão difícil. Por isso que a Bíblia diz, eis que estou à porta e bato. A porta é o coração. Se alguém abrir e entender humildemente que precisa de Jesus, Jesus entra. Porque Jesus, irmão, ele é educado. Jesus não força ninguém. Ele mesmo disse lá em Lucas 9:23, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. E todo dia tome a sua cruz e siga-me. Jesus não força ninguém. Jesus, ele é educado. Já Satanás, ele não nos dá oportunidade não, queridos. Ele é destruidor. Ele usa seus meios para nos destruir. Mas graças a Deus, que é Deus que nos guarda. É Deus que nos livra das artimanhas de Satanás. E nós precisamos permanecer no caminho do Senhor. No caminho do Senhor nós encontramos verdade, encontramos alegria, encontramos vida eterna. Como disse lá em João, capítulo 14, versículo 6, Jesus disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Deus está nos dando a oportunidade a cada momento. A Bíblia diz, querido, Jesus que disse lá em João, capítulo 10, versículo 10, que o ladrão, ele veio matar, roubar e destruir. Jesus disse, eu vim para que tenha vida e vida em abundância. Nós precisamos se preocupar, irmãos. Nós precisamos se preocupar com as nossas vidas. Jesus veio, cumpriu a sua missão, pregou o evangelho, trouxe palavra de salvação. E ele disse que o ser humano, ele mesmo que se condena ao rejeitar Jesus Cristo. Mas Deus está nos dando oportunidade. Se apresse, busque a Deus. Não deixe que as coisas desta vida venham te enganar. Não deixe que a religião venha te enganar. Deixe que Jesus Cristo venha se revelar para a sua vida. Abra seu coração. Que Deus te abençoe, queridos. Se apresse, porque Deus não deseja a morte de ninguém. Deus não deseja. Ele quer estar conosco. Assim como ele fez Adão e Eva, e toda a tarde Deus descia ali para conversar com Adão e Eva. Deus também quer, todos os dias, conversar conosco. E Deus tem suas maneiras de falar, irmãos. A Bíblia diz em Hebreus, capítulo 3, que outrora Deus falava de várias maneiras. Pelos profetas, pelos sinais, por sonhos. Hoje ele fala por meio do seu Filho, Jesus Cristo, por meio do Evangelho, queridos. Então, eu quero te dizer que Deus, ele permanece te amando. Ele diz que ele ama o pecador, mas abomina as obras do pecador. Que Deus te abençoe, queridos. Que você possa saber que Deus continua
se preocupando com a sua vida, com a sua eternidade. Tem pessoas que estão se preocupando com o hoje, com o agora, com a sua vida e a eternidade. E a eternidade, você tem se preocupado? Apocalipse capítulo 20, versículo 15, diz assim: os que não foram achados escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Juízo para os desobedientes. Juízo para aqueles que rejeitaram Jesus Cristo. A gente, quando vai para algum lugar, precisamos de um documento de identificação para poder saber quem é a filiação, quem é a pessoa, para poder ter acesso. A mesma coisa para alcançar a salvação, para estar lá na glória com Cristo Jesus. Nossos nomes têm que estar escritos no livro da vida. Nosso passaporte, queridos, é o livro da vida. É ele que nos dá o acesso para a gente estar lá na glória com Cristo Jesus. Deus tem nos dado essa oportunidade a cada dia. Vai fazer quase 16 anos, amados, que eu conheci Jesus e até aqui eu vou te dizer, pense que escolha. Pense que encontro maravilhoso. E Ele te chama. Ele te espera. Deus continue te abençoando. Que esta palavra possa falar ao teu coração. E que você possa se apressar e entregar sua vida ao dono da vida, que é o Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Uma boa noite de salvação, em nome de Jesus.